Graça e paz, irmãos. Amém? Vou repetir. Graça e paz. É bom falar depois do domingo passado, ouvimos o irmão Sidney. Que coisa boa prosseguirmos em Gênesis, né? Abra sua Bíblia no capítulo 26. A partir do verso 1. Isaac vai a Gerar, que é a terra dos filisteus, e ele se encontra com um rei chamado Abimeleque, né? E é importante hoje, nós vamos ver que desde que existe mundo, sempre existiu crise, né? Ou seja, nós vivemos, na verdade, em um mundo, né, que jaz no maligno. E observem bem esse momento, porque é um momento aí de promessa, né? E quando Deus promete, Deus cumpre, né? Deus não é homem para mentir. Eu vou proceder à leitura, quero que você acompanhe, por gentileza, Gênesis no capítulo 26, do primeiro versículo até o 16. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi no dia de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse-lhe: Não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Verso 4: E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abrão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizestes? Facilmente te teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem, ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que tornou-se muito poderoso. Verso 14: E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai, Abrão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Verso 16: E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Dentro deste contexto, vocês vão lembrar, e é interessante, é quase claro e certo, que muitas coisas passam de pai para filho, né? Nós vamos observar, por exemplo, desse contexto, dos primeiros versículos, esse Abimeleque é outro Abimeleque, não é Abimeleque lá que se fala com Abraão, né?
Alguém escreve que talvez se trate de uma dinastia, mas Abimeleque pode ser também reconhecido como se fosse um faraó, né? O fato é que esse Abimeleque, ele não é o Abimeleque do encontro da mesma história de Abraão, né? Do mesmo jeito que Abraão, como nós tentamos dar um jeito, né, nas coisas, quando na verdade nós cremos em Deus. Eu creio que todos que estão em casa me ouvindo e os irmãos que estão aqui creem em Deus, né? Nós cremos em Deus e faz muito bem, porque até os demônios creem e temem, né? E o fato é que nós estamos diante de um contexto onde parece que se repete, né, a questão do pecado, da mentira, né? E Abraão, e não tenha dúvida, Isaac, erraram. E quando mentimos, irmãos, nós erramos. Nós erramos, né? E aí, acompanhando o texto, olha só, e nesse capítulo, nós temos que entender algo muito importante. Deus, novamente, por 2 vezes, Ele deixa bem claro a sua promessa para com Abraão, que vai se cumprir na vida de Isaac, né? E Ele reafirma isto. E nós sabemos que no momento de crise, e quem é que não vive ou não está em crise? Eu costumo dizer bem seriamente, alguém onde ontem eu e pastor Pedro e alguns da igreja, aliás, diga-se de passagem, poucos da igreja, estiveram lá no cemitério, para aqueles não há mais crise. Nós só vemos a data de nascimento, o nome completo e a data da morte. Não há crise para aqueles que já não é mais dia na vida deles. Mas para nós, irmãos, como para Isaac, como foi para Abraão, né? Nós, na verdade, enfrentamos crises e mais crises. E isto será, na verdade, sobre toda a minha peregrinação e da própria igreja na face da terra. Nós vamos enfrentar crises. E nós vamos enfrentá-las, e aí sim nós vamos escolher se vamos enfrentá-las com a presença de Deus nas nossas vidas, ou se vamos enfrentar do nosso jeito. Eu detestei essa parte quando me converti, e me foi revelado a luz, que cabe a mim. Se eu não quiser ficar debaixo do aprisco de Deus, eu sou livre para ir ao deserto da minha vida. E aqui nós temos o contexto que se fala de deserto, de sequidão, de falta de água, né? de necessidade, fala de fome. E nós vivemos, e se nós olharmos todo o contexto da Bíblia, nós vamos sempre nos deparar com o quê? Com a fome. E não só fome, na verdade, do físico, mas fome de Deus. Prestem bem atenção, nós temos sede, né? E há uma água, na verdade, que é o doce Espírito Santo de Deus, que diz a palavra, se nós bebermos dessa água, não teremos mais sede. E nós estamos diante de alguém que crê na promessa de Deus. Eu sei que vocês, na verdade, nós proclamamos, nós cremos nas promessas de Deus. Nós temos crido, você em casa, você tem crido nas promessas de Deus? O pastor dessa igreja, o conselho, os irmãos, as irmãs de oração, creem nas promessas de Deus? E quais são elas? Né? O que Deus tem te prometido? O que você tem buscado? É interessante, nós olhamos para o texto, diz a palavra, que Deus aparece a Isaac. Humberto, quando Deus aparecerá para mim? Eu quero dizer que a partir do momento de hoje, quando o pastor leu a palavra, o Carlos Augusto também, e eu volto a fazê-lo, Deus já se manifestou por meio da sua palavra, né? O Deus da palavra. E notem bem, Isaac partiu para Gerar. Irmãos, nós estamos em terras estranhas, este não é o nosso mundo, nós temos que entender bem isso, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui, e ele parte para Gerar por causa da fome que sobreveio à terra. Está em Gênesis 26:1. Gerar é um território filisteu e ficava próximo da fronteira com o Egito. E olha, é isto que nos leva muito a nos comparar com Isaac. É evidente, senhores, senhoras, irmãos, meus amigos, que Isaac não queria ir para Gerar, ele queria ir direto para o Egito. Por quê? Porque o Egito era uma potência, o Egito era um lugar de prosperidade, né? Quem estuda a história antiga, né, bem sabe que o leito do Egito fazia com que o Egito fosse um país, na verdade, de muita prosperidade.
E nós não queremos, na verdade, estar no deserto da nossa vida. Nós queremos a facilidade do Egito. E o Egito aqui, não tenha dúvida, é o próprio mundo. Mas, irmãos, nós não somos do mundo. Nós não somos desse mundo. E aí Isaac, ele resolve obedecer. Não estou dizendo a vocês que Isaac não foi tentado. É evidente que sim, não é? É claro que nós procuramos facilidades. Nós queremos o que é melhor, né? O que é mais instantâneo, o que é mais factível. Pare de sofrer, não é? Para que sofrer, não é mesmo? Não. A Bíblia diz que nós temos que perseverar. E notem bem, não adianta culpar governo, sistema, leis, né? Nós temos que parar de reclamar, principalmente igreja do Deus vivo. Nós temos que parar de reclamar. Nós observamos para Isaac, e é evidente que ele tem problemas. Novamente, inclusive, ele mente. Então, nota que ele é um qualquer como nós, homem pecador, que tem dor, tem medo, tem fome e tem sede. Mas Isaac resolve obedecer. Nota que eu e você podemos fazer o mesmo, mesmo quem somos, não é? Reconhecer esse Deus, que Ele na verdade cumprirá. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, na minha família, irmãos, e ela está se cumprindo. E eu espero que você tenha, na verdade, né? E que você creia nessa promessa. Isaac deixa isso muito claro. O texto bíblico revela que Isaac realmente era aquele que deveria receber as promessas de Deus. Quem é que deve receber as promessas de Deus? Somos nós. Somos nós, povo eleito, raça eleita. Nós cantamos agora pela manhã, e eu tenho tido muita dificuldade com o que cantamos, porque pouco vivemos ou não entendemos o que cantamos, não é? É muito bom, mas vejam bem, Deus disse a Isaac: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Por quê? Deus nos ama. Humberto, não vai para o mundo. Cabe a mim obedecer ou não? Não desça ao Egito. E o Egito, aos olhos humanos, naquela época, era um local mais apropriado. E quer coisa mais apropriada do que o conforto, do que a beleza? Ouvi alguém dizendo, falando da América do Norte, e eu olhei, meu Deus, estou diante de um perdido, né? Aquilo é que é país. Eu falei, Jesus, né? O nosso país, né? É a glória eterna, né? A Nova Jerusalém, onde nós aqui somos peregrinos. Porque diz assim, olha só, irmãos, Isaías 55, 8, 9. Nós temos que entender isso. Deus fez, na verdade, aquele homem, Isaac, prosperar. Sabe por quê? Ele tinha que prosperar mesmo, porque o Deus havia decretado isto. Deus não volta atrás. Você já voltou atrás em alguma coisa? Eu tenho voltado em muitas, mas Deus não volta. E aquele homem prosperou. Diz o texto que ele enriqueceu-se muito. E nota, o que diz o texto de Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Interessante é que mais tarde, então vamos relembrar aqui Deus está dizendo, não vá ao Egito. Mas mais tarde Deus permite que Jacó, filho de Isaac, vá ao Egito. E nós sabemos qual foi a consequência, né? 430 anos de escravidão. 430 anos de escravidão. Olha, isso é porque Deus permitiu. E aí Deus teve que preparar alguém, Moisés, né, para libertá-los. Não vá ao Egito. Não vá ao Egito. Quando Isaac estava em Gerar, versos de 7 a 11,
ele foi questionado pelos homens. Eu não sei se você tem sido questionado como irmã, como serva de Deus, como servo de Deus, quando você faz seus negócios, aonde você está, no prédio que você mora, na quadra em que você mora, na rua em que você mora, se você é questionado como um cristão, como uma cristã. Mas aqueles homens questionaram a Isaac, e a questão era muito simples. Era só Isaac continuar a acreditar nas promessas de Deus. E aí é algo que é muito parecido ao nosso tempo. Nós esquecemos. Hoje o pastor, pela graça de Deus, nos fez relembrar, Maranata, até que ele volte. Aleluia, né? Até que Jesus volte. Nós temos que relembrar, nós temos que rememorar. E aí nós esquecemos que há uma promessa. Alguém tem medo aqui? Eu tenho medo. Qual é o seu medo, irmão? E a justificativa de Abrão e Isaac foram a mesma, né? Quando eles são questionados, e a mentira, um dia, ela acaba, ou ela nem existe. Dizem que mentira tem perna curta, eu acho que nem perna tem. Mentira não leva a nada. E levou exatamente a uma quase grande consequência com relação à promessa, que graças a Deus é de Deus. Não era promessa de homem. Porque Sara e Rebeca, né, esteve na iminência, na verdade, de ser tomada por homens estranhos. O que poderia, na verdade, interferir exatamente na promessa, né, de gerações e gerações. Mas nota o cuidado de Deus. Nós vamos observar, irmãos, no verso, eu separei aqui na sequência, dos versos 7 a 8, Isaac falando exatamente e justificando quando é questionado. E nós não gostamos de ser questionado. Nós não gostamos de ser interrogado. Nós não gostamos de ser colocado na parede. E lamentavelmente ainda não somos confortáveis em viver a verdade e dizer a verdade. É por isso que ainda peregrinamos por aqui, até que alcancemos bem, né, a altura de... Mas diz lá o texto: e perguntaram os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens deste lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela. Ou seja, o rei simplesmente abriu e viu aquela situação toda. Não se tratava de irmão com irmão, mas de marido e mulher. Fala o texto aí, inclusive, aí, em algumas versões, esposa, mas na tradução do latim, é mulher mesmo, que a esposa vem de esponsais, de noiva, né? Então é mulher mesmo. E diz o texto que ele, na verdade, brincava, outros falam que acariciava. E o rei observa, né? E vocês vão ver lá em Gênesis 20, nos versículos 2 e 7, Abraão, o pai dele antes, já foi diferente. Deus apareceu em sonhos a Abimeleque. Olha só, Deus apareceu antes para o rei, que era também Abimeleque, em sonho. E havendo Abrão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então a gente vê que, olha só as circunstâncias, né? Com Isaac, Deus simplesmente mostra uma circunstância para o rei e ele vê com os próprios olhos. Porque Deus tem uma promessa que inclusive nos alcançou pelo poder do nome e do sangue de Jesus hoje. Promessa de salvação a todo aquele que nele crê. Muito bem, nós sabemos aí, e eu falei há uns 4 domingos atrás, sobre exatamente, né, Abrão, né, que muitas vezes, irmãos, nós temos que retornar. E a gente vai observar aquela jornada de Abrão,
ele teve que retornar ao primeiro amor, retornar exatamente onde ele estabeleceu o altar, e ali, na verdade, levantar um clamor a Deus, né? Depois de toda uma trajetória, da qual o próprio filho agora passa. Interessante que, mesmo assim, Deus honra a sua palavra. Isaac prospera, e muito. Até pouco tempo, por ignorância minha mesmo, eu entendia que essa questão de inveja não existe. Quem poderá ter inveja de alguém como eu? Não sou feio, não tenho dinheiro, né? Não tenho tempo. E aí, olha para mim, bem, ninguém haverá de ter inveja, né, desse pecador. Mas engano nosso, irmãos, né? Abimeleque, né? Ou seja, os filisteus tiveram inveja. Sabe por quê? Aonde nós estivermos, irmão, irmã, aquele lugar não foi abençoado. A bênção de Deus estava na vida de Isaac e em todo o seu povo. Então, aonde nós estivermos, ali haverá bênção. Eu tenho tido notícias, irmãos, até agora, com a ajuda de Deus, que por onde eu passei até agora, a bênção de Deus esteve lá. Sabe onde é que a bênção de Deus está hoje? Está aqui, porque eu estou aqui. Deus não abençoou aquele lugar. Deus abençoou, na verdade, né, o seu filho, o riso, aquele, na verdade, da qual ele tinha uma promessa, né, Isaac. E nota, com toda a dificuldade e inveja, né, ou seja, com o que foi imposto, né, pela expulsão, fala-se, na verdade, foi convidado a deixar. Na verdade, foi expulso, né? Quando ele se estabelece e começa a prosperar, o próprio rei chega e reconhece, né, que ele passou a ser mais forte do que o povo filisteu. E ele é convidado. E ele vai para onde? Ele vai para o vale, né? Não tem outra alternativa. Muitas vezes, irmãos, nós somos testados, nós somos provados, né? Talvez, eu não sei bem, se na sua vida, né, você tem ainda que cavar novamente, né, alguns poços, né, para que você possa ter água viva, porque esse mundo entulhou. E nós sabemos que para cavar, eu já cavei buraco, não é fácil. Imagino que desentulhar é muito pior. E muitas vezes, para nós termos um manancial de água viva, né, onde Isaac vira um expert em cavar poços. E nós temos que seguir o mesmo exemplo de Isaac, ser especialistas em cavar novamente os poços que foram fechados. Nota que ele chega numa terra onde o pai dele prosperou, e aqueles poços foram abertos e foram tapados pelos próprios filisteus, foram entulhados. Sabe o que é entulho, irmãos? Entulho é exatamente pedra, animais mortos, né, lixo, terra, e muitas vezes eu e você, nós temos que cavar esses poços das nossas vidas, para encontrarmos, na verdade, a água viva. E não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? Mas interessante, o texto mostra que Isaac enfrentou isto quando ele era afrontado. Ele reabre o poço, a água, e aí os filisteus chegam e dizem: olha, esse poço é nosso. E a Bíblia diz que ele vai a outro lugar, e assim sucessivamente. Ele persevera, ele persevera. Não estou dizendo aqui que por muitas vezes, Isaac, como eu, como você, como o pastor Pedro, muitas vezes não vem aquela vontade de ir até o Egito, porque é mais fácil, né? Está logo ali, está na fronteira, na verdade, da nossa vida eterna, né? Mas ele prospera. Interessante que Isaac foi muito próspero em Gerar. Lá nos versos 12 a 16, há um contexto muito interessante, que chama-se obediência. É melhor obedecer do que remediar. Obediência mais
fidelidade de Deus é igual a milagre. Quem quer milagre? Ainda existe crentes na igreja que não acreditam em milagres. Nós temos uma igreja que não crê em milagres. E milagre é obedecer a Deus, e olha só, e a fidelidade de Deus, é isso que é milagre. Irmãos, veja o que diz a palavra. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Não era uma terra próspera, diz que era uma terra seca, não é? Não era a terra que tinha as condições, mas era a bênção de Deus sobre a vida de Isaque. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E o que é mais importante de tudo isso aqui? Isaque se tornou, poderíamos dizer hoje, um próximo empresário rural. Está lá em Gênesis 26:14, porque a obediência e a confiança em Deus abriram as portas para Isaque, e não vai ser diferente para nós, quando nós obedecemos. Se esta igreja obedecer, se essa igreja, seguir a palavra, viver a palavra, pregar a palavra, milagre estará acontecendo. Meus irmãos, Isaque tinha um problema vital naquele vale. Nota que depois de lutar muito, de reabrir os poços, e não é fácil, ele é enviado a um vale. E quem sabe você passa, na verdade, quase boa parte da tua vida num vale, e vale é um lugar muito difícil. Imagina você estar sempre, na verdade, na colina, e você vai ao vale agora. E ali, olha só, não havia água. Sem água não há vida. Você pode ter o melhor solo, a melhor semente, mas sem água a semente morrerá. Sem água a morte governa. Hoje, a água que se fala, ou seja, a fonte da vida, é exatamente o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo de Deus, é impossível viver nesse deserto desse mundo. Você tem o Espírito Santo de Deus? Todos aqueles que hoje pela manhã levantaram, têm o Espírito Santo de Deus e participaram da ceia. Eu não consigo entender como as pessoas vivem sem Cristo. Algumas pessoas me acham que eu sou até corajoso. E aí eu vou contar a elas os segredos e elas não acreditam. Lá vem você é muito bitolado. Eu digo é Jesus. Humberto, está tudo caído aí, você não muda? Como não? Perdi os cabelos, já não sou mais o mesmo. Não, estão fechando isso e aquilo, e você não fala nada? Olha, eu estou pronto. Eu estou pronto. Como o pastor Pedro disse aqui, a morte é feia. Nós vamos enfrentá-la. Quem sabe ainda hoje, não é? Mas, quem sabe, o mundo tem jogado muito entulho nas fontes que abastecem a sua vida. Sabe qual é a resposta, irmãos? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Reunir a família em torno da palavra e fazer o culto doméstico. Precisamos orar por avivamento. Avivamento na minha vida. Porque a igreja somos nós. Nós precisamos, na verdade, de quebrantamento, de romper com o pecado, com o orgulho, com a rebeldia e buscar a santidade. Só encontramos forças, na verdade, para reabrirmos os poços, que o mundo tem talvez entulhado, e dificultado para que eu possa, na verdade, desfrutar da água da vida que é Cristo Jesus. A prosperidade de Isaque acabou causando muita inveja aos filisteus. Nós vamos enfrentar isto. Nós temos enfrentado isto. Irmãos, glória a Deus se você tem enfrentado isto. Glórias a Deus, se você tem visto acontecer isso na sua vida. Porque é natural. Nós somos forasteiros aqui. Não estou falando aqui, amados, que não
podemos ter bens, até porque o texto demonstra que Isaac foi o cara. Se tem um cara aqui é o Isaac, poderoso. Sabe por quê? Isaac passou a deter o líquido mais valioso do seu tempo, que se chama água. E quem detinha esse poder, né? Tinha muito poder mesmo. Riqueza, vida, né? Eu quero concluir nesse momento e só relembrar aos irmãos o seguinte, que não era o lugar em si que era abençoado. Recorda que a palavra diz que onde colocar a planta do nosso pé, onde colocarmos as nossas mãos, ali será abençoado. Você já teve essa experiência na sua caminhada com Cristo? Você já experimentou isso? Não porque você é capaz de mentalizar isto, mas porque o Espírito de Deus é uma realidade na sua vida. Onde nós chegamos, nós somos pecadores sim, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos pessoas imperfeitas, mas nós temos a mensagem da salvação. Nós temos o anunciar do único caminho que é Cristo Jesus. O Senhor fala com clareza nesse texto sobre as características de servos que o agrada. Ontem eu fiquei tão maravilhado ao ver um pai morto e as melhores notícias daquele pai. Um pai pecador, mas um pai que amava, né? Um pai que cumpriu o seu papel de pai. Eu achei aquilo fantástico. Ou seja, o filho, né, dizendo, as filhas dizendo ali, o que o pai, na verdade, né, fazia, quem era aquele pai. Então a gente via que o pai conseguiu agradar muitos as filhas que ontem perdeu o pai. E nós temos agradado a Deus. Eu sei que aqui tem pais, né? Eu tenho sido pai, eu tenho alguns filhos, a maioria deles me agradam muito. Eu fico muito feliz. E assim, olha só, o Senhor fala com clareza sobre essas características do servo que o agrada. Porque se Deus nos agrada, né, como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Por favor, desagradar, nós somos mestre. Nós mentimos. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Mas olha só. As características de um servo que agrada a Deus. Obediência. Irmãos, não se engane. Sem a ajuda de Deus, não tem como obedecer. Sem mim, nada podeis fazer. Até para obedecer a Deus. Nós estamos aqui diante de homens que receberam a promessa, né? Mas note bem, confiança no Senhor. Você confia em Deus? O texto mostra que como pecadores, pai e filho não confiaram, como nós. Guardar os seus mandamentos. Fé e intercedermos um pelos outros. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos onde você está agora. Eu sei que nós somos forasteiros aqui. Diz o cântico que em terra estranha estamos. Mas há uma presença de um Deus vivo na minha vida. Na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. E daqueles que estão nos ouvindo em casa. Né? Peça agora você, em oração, a esse Deus, que Ele faça com que você volte ao primeiro amor, mas de maneira que você possa, quem sabe, né, se os mananciais de vida, né, os poços que você tem que cavar novamente, desentulhar e encontrar a água viva que é Cristo Jesus, né, possa nessa manhã ser uma verdade em sua vida, na vida da sua família,
em nome de Jesus. Pai bondoso, obrigado por esse momento, Deus. Obrigado por Abraão, por Isaac. Obrigado, Deus, por todos os profetas, os juízes. Obrigado, Deus, porque quando eles falharam, o Senhor já tinha um plano antes. Oh Deus, não era um plano B, era o plano, na verdade, de nos conceder, de nos dar Jesus. Oh Deus, o autor e consumador da nossa fé, o único caminho, o caminho que nos leva a uma vida eterna. Se conosco na volta desse dia, nos abençoe mais e mais, para que possamos sermos pessoas abençoadoras. Assim eu te peço, no nome de Jesus, amém.